Há um texto incompleto de Freud, possivelmente de 1938, mas lançado oficialmente em 1940 por meio de Ernest Jones, chamado Divisão do Ego no Processo de Defesa. Interessante notar que Freud morre em 39 e nos seus últimos trabalhos, nos últimos volumes da sua coleção, ele deixa alguns trabalhos incompletos, talvez por não ter conseguido, enfim, finalizar, mas a razão pela qual estou valorizando esse pequeno trabalho é pela sua importância não apenas histórica, mas fundamentalmente como ele de alguma maneira está conectado ao que Freud já pesquisava em 40 ou 50 anos atrás, sempre tentando entender por que essa divisão humana, pela qual a psicanálise se interessa tanto, ocorre e a troco de quê? Então, nesse texto, ele parte de uma hipótese de que a defesa é necessária para o ego. Aliás, bastante comum a expressão, inclusive nos cursos de psicologia, nas disciplinas elementares, os mecanismos de defesa do ego. Aliás, por que o ego precisaria se defender? Então Freud traz nesse texto breve, curto, um menino que de alguma maneira é pego se masturbando, a empregada o reprime, dizendo que ele não poderia fazer tal ato e de que ele seria castigado. Esse menino então imagina que perderia o pênis pela ação do pai, por um castigo por esse ato proibido na sociedade então, e por sua vez, de alguma maneira, ele se dá conta de que a sua mãe não tem esse pênis, portanto, ela já o teria perdido por ter feito algo igual, então ele imagina algo que pudesse ocupar o lugar desse pênis da mãe, o que obviamente chamamos de um fetiche. Mas, para além da descrição desse breve caso clínico, eu penso ser interessante destacar que é bastante óbvio que Melanie Klein bebeu muito nessa fonte, nessa questão do splitting, e principalmente como isso pode ser pensado clinicamente em termos de manejo, em termos de estratégia pelo analista, mas principalmente entender que se essa divisão ocorreu, ela teve uma razão e, portanto, ela não será tão facilmente liquefeita, dependendo apenas da boa vontade do paciente. Ou seja, essa divisão passa a ter um estatuto de verdade, ou seja, ela passa a ter uma importância fundamental e que provavelmente permaneceu ou permanecerá por anos. Portanto, quando dizemos sujeito dividido, não se trata apenas de uma expressão anódina, mas sim de algo clinicamente comprovado, algo que diz muito do sujeito frente ao que ele quer, ao que ele deseja, ao que ele ambiciona e frente às possibilidades da vida, dizendo em outros termos, frente à castração. É a castração que nos torna humanos, não devemos jamais nos esquecer disso.